testificando essa história que foi encenada aqui pelas crianças, né? Eu vou ler parte do texto e nós vamos estar tirando breves lições para a nossa vida. Está 1 Samuel capítulo 1, do 9 ao 20. Glória a Deus. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, e orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ou seja, um homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele será consagrado. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, observava-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê, ou seja, graça diante de ti. E assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Obrigado, Melanie. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, que chamou de Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. Amém? Pode sentar, por favor. Que Deus venha abençoar a leitura da sua palavra. Irmãos, eu tinha separado um tema aqui: Ana, uma mulher que desejava ser mãe. Muitas vezes nós temos nossos pedidos de oração, as nossas necessidades, e a história de Ana é uma coisa marcante também, porque é a primeira oração registrada na Bíblia de uma mulher. É a primeira oração registrada na Bíblia que uma mulher faz. E Ana aqui, ela vivia um tempo de humilhação. Se a gente parar para pensar, irmãos, tem hora que Deus, ela vai ao templo, adora, busca, e Deus não responde. Quem sabe tem alguém hoje que está vivendo uma situação assim: você tem vindo ao templo, você tem orado, você tem buscado a Deus, e Deus não está respondendo. A palavra é como Ana: aprenda. Nós precisamos aprender, persevere em nome de Jesus, amém? E ela ainda tinha um agravante, que ela tinha uma pessoa, naquela ocasião, se uma mulher não pudesse dar filhos, a pessoa, devido à esterilidade, poderia ter outra esposa. Isso não acontece hoje. Hoje o padrão do Novo Testamento é marido de uma só mulher. Naquela época poderia, mas ela tinha uma pessoa que humilhava ela. Irmãos, interessante que às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil, e às vezes a pessoa fala assim: não tem como piorar, e às vezes piora. E às vezes a situação está difícil e a situação piora. E eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz assim em Mateus 23:12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por um momento muito difícil na nossa vida, momentos de humilhação que nós não queremos passar. Mas eu quero dizer para o irmão, para a irmã, em nome de Jesus, você precisa ter a fé que essa mulher teve. Ela teve uma fé que ela continuou orando, e naquela época, irmãos, vivia um tempo que era a família de Eli, era uma família que não dava um bom testemunho. Mas é interessante que ela ia para adorar a Deus, ela não estava nem aí, ela queria buscar a Deus. E mesmo Eli, naquela situação toda, foi um instrumento de bênção para a vida daquela pessoa. Então nós precisamos botar assim, irmãos, a nossa fé. Você deseja, meu irmão, algo?
Tem algo que realmente você quer muito na sua vida? Tem algo que você deseja muito? A Bíblia diz que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. Filipenses 2,13. Então, irmãos, a gente tem que entender que ela não queria um filho para querer esfregar na cara, entre aspas, de Penina. Ela quis um filho para Deus, ela queria algo para a glória de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa oração, porque uma das coisas mais importantes na oração é motivação. Para que você quer isso? Para que você quer essa bênção? É para tirar onda com alguém? Ou é para a glória de Deus? Porque é interessante, irmãos, que Deus estava procurando um profeta. Havia um tempo de mudança. Deus iria preparar o rei para chegar o Messias, a vinda de Jesus. Irmãos, é interessante que Deus queria um profeta, e Ana queria um filho, e um filho consagrado para Deus. Aí deu tudo certo, porque quando nós oramos conforme a vontade de Deus, irmãos, as coisas acontecem. Então hoje, quem sabe, tem gente que vai dizer assim: Senhor, eu estou orando, mas eu não estou orando do jeito que o Senhor quer. Purifica a minha oração, santifica a minha oração. Eu quero orar do jeitinho, porque Deus quer derramar bênção. A igreja diz amém. Deus quer derramar milagre. Deus continua operando, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas Deus está com projeto, e que o projeto dele possa ser um grito de oração no meio da igreja, e que venham vir respostas. Irmãos, é interessante que aqui vai nascer Samuel, que vai ungir o rei Davi. Aqui vai começar o mistério, aqui vai começar a preparação para a vinda do Messias. E eu quero que você entenda que coisa extraordinária. Uma mulher que queria muito a maternidade. Hoje nós sabemos que mulheres têm a maternidade. Hoje as coisas para adotar também é uma maternidade também extraordinária. Então eu quero dizer para você que sonha em ser mãe, que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, no dia de Pentecostes as pessoas pareciam que estavam bêbadas. Pedro chegou a dizer: ó, nós não estamos embriagados, é 9 horas da manhã. Eu quero dizer para os irmãos que tem momento que a gente vai orar diferente. Eu tenho momento que você vai ter uma entrega tão grande, que essa mulher parecia que estava embriagada. O sacerdote estava acostumado a ver gente orando. Ele falou assim: ó, mulher, tu está bêbada nessa hora do dia? Ela falou assim: não, eu estou atribulada. Será que entrou alguém, a gente aqui, atribulado hoje aqui? Você entrou atribulado e você sai abençoado. Porque é interessante, irmãos, que ela já saiu alegre. Olha o que está aqui no versículo capítulo 1, eu gosto muito desse versículo aqui, 1,18. É interessante, irmãos, que o seu semblante já não era triste. Porque, irmãos, quando uma pessoa ora e entrega confiado algo nas mãos do Senhor, ela já começa a celebrar uma alegria de dentro para fora. Amém? Irmãos, eu não sei explicar para vocês. Eu lembro que na época eu era um novo convertido, e a minha esposa, nós estava terminando a faculdade dela, e a gente começou a orar a Deus para ter um filho. E nisso ela começou a passar mal, ficou enjoada, e eu feliz do lado. E eu, na época, pouco tempo de convertido, e foi ver, era um cisto. Um cisto de 4,1 centímetros, se não me falha a memória. E ali, irmãos, eu não sabia. É interessante que eu estava triste, vendo ela chorando, triste, mas eu estava com uma alegria por dentro que eu não sabia explicar. Eu falei: agora é minha hora de viver igual Abraão. Agora é minha hora de viver igual essas pessoas da Bíblia. Agora chegou a minha hora de experimentar o extraordinário. Eu não falava isso para ninguém, mas eu sentia lá dentro do meu peito. E ali, irmãos, começamos a orar, começou a tratar, e o cisto virou gêmeos. E nasceu 2 filhos, estão aí com 28 anos para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus. Então Deus, Ele faz isso na nossa vida. Quem sabe você, meu irmão, está trilhando um caminho de Ana. Mas o caminho de Ana é para não desistir da oração. O caminho de Ana é para você ter resposta. O caminho de Ana é para você ser fortalecida na fé. Imagina o dia, irmãos, que essa mulher chegou e falou assim: é por isso que eu orava. É por isso que eu orava. Olha só, imagina você estar fazendo uma oração, daqui um dia você está apontando o dedo e fala assim: esse aqui era o meu pedido de oração. Quem crê, diga amém. Você crê que você está orando, você está buscando, e você vai apontar o dedo e vai dizer: é por isso aqui que eu estava orando.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que ela orou, ela se alegrou no Senhor e ela fez a parte dela. Foi para casa amar o marido dela. A Bíblia diz que coabitou. Irmão, geralmente um milagre, com certeza a parte difícil Deus vai fazer. Mas tem algo que nós precisamos fazer. Então, para que esse milagre aconteça na sua vida, para que o milagre aconteça na nossa vida, o segredo de Ana aqui é buscar o Senhor com toda entrega, é se alegrar antecipadamente, porque Deus não mudou, Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é extraordinário, amém, igreja? E você tem que fazer, nós precisamos fazer a nossa parte. A parte do homem Deus não vai fazer, irmãos. Então nós precisamos discernir qual é o querer de Deus na nossa vida, qual é o querer de Deus na nossa vida. E ela cumpriu o voto dela. E uma coisa que me chama muita atenção, bota no capítulo 2, do 18 ao 21, por favor. Porque ela entregou aquele filho para o templo. E olha só o que aconteceu com a vida de Ana. 1 Samuel 2, do 18 ao 21. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e que de ano em ano lhe trazia com seu marido. Quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual, Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Olha só o versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, há pouco tempo atrás eu li um livro que diz que a moda agora é não ter final feliz. Antigamente você comprava um livro, você assistia um filme, tinha sempre o beijo no casamento, alguma coisa. Hoje o mundo está tão pessimista que hoje não tem final feliz. O final feliz ficou fora de moda. Mas eu quero dizer para você que tenha fé no Deus Todo-Poderoso, que o final feliz não ficou fora de moda. O final feliz continua acontecendo para todo aquele que crê. Amém? E eu quero terminar aqui com o ministério de louvor vindo aqui à frente. Eu quero entoar aqui o cântico, capítulo 2, de 1 em diante, até o versículo 10. O ministério de louvor pode vir para cá. Não há necessidade de prolongar, mas aqui há um cântico de Ana. Você pode ficar em pé, por gentileza? Capítulo 2, de 1 ao 10. Aqui vai ter um cântico dela, irmãos, um cântico de louvor, de adoração. Eu queria que hoje, em nome de Jesus, irmãos, eu creio que, pode desligar a luz aí, por favor. Eu quero crer que hoje, nesse dia das mães em especial, Deus quer mexer com você, Deus quer mexer com a gente, Deus quer mexer com a nossa fé. Veja bem, essa mulher vai ter Samuel, que vai ser o homem que vai ungir o rei Davi, que vai dar a linhagem de Jesus. Irmãos, veja bem, para Jesus vir ao mundo, Samuel tinha que nascer. Pode desligar a luz aí, por favor, gente, me ajuda aí. E eu quero que você entenda que nesse momento a gente às vezes olha assim: por que meus planos são tão difíceis? Por que a minha vida parece que tudo é difícil? Mas eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que Deus, Ele é especialista em pegar causas difíceis, causas impossíveis, e Ele mudou aqui a história de Ana. E eu creio, irmãos, que Deus... Quem aqui tem testemunho para contar de um milagre, uma oração respondida? Levanta a mão. Qual foi o dia que Deus ouviu uma oração tua, um pedido teu? Tem gente aí, porque os ateus dizem que é coincidência. Quem crê diz amém. Você já recebeu uma oração? Algum momento você pediu uma oração e você foi respondido? Tem mão baixada aqui, porque eu não estou entendendo. É ingrato aí? Tem gente aí que está dormindo ou é ingrato? Deus respondeu a tua oração? Em nome de Jesus. Ana disse: eu quero dizer para você que espera a tua hora de cantar o hino da vitória. Que Deus estava esperando esse hino de louvor da boca de Ana.
E Deus está esperando um hino. Ele tem um hino de louvor guardado para você. Mas tem o tempo dele, a hora, o meio, o modo dele. Mas você tem que continuar firme, não precisamos perseverar na fé. Cântico de Ana, capítulo 2, de 1 a 10. Então orou Ana, segunda oração dela registrada na Bíblia. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro da tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Você já era para estar dando glória há muito tempo. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e Ele pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, ou seja, os fracos, são cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas que os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta do pó e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, Ele assentou sobre elas o mundo, e guarda os pés dos seus santos. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, do céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Israel ainda não tinha um rei, ia até nascer o profeta que ia ungir. Então aqui, irmãos, é uma profecia. Jesus tinha que nascer, mas Jesus, para nascer, tinha que ter uma mulher de fé lá atrás, que não entregou os pontos, que prevaleceu em oração, que lutou, uma mãe de Israel, uma guerreira de oração. Então, meu irmão, para Deus fazer os planos dele lá na frente, Ele está querendo encontrar um homem e uma mulher de oração. Ele está querendo encontrar um homem e uma mulher de oração, que não vai desistir, que vai prevalecer, que vai permanecer. Eu quero dizer para os irmãos que o propósito do Senhor vai se cumprir, e eu quero fazer parte desse propósito. Você quer fazer parte desse propósito? Como o irmão Arthur falou aqui bem no seu testemunho, não há outro, não há nada melhor, não há nada comparável ao nosso Deus. Então, irmãos, hoje, que você possa ser renovado nesse Dia das Mães, que esse testemunho que foi falado aqui através das crianças, tudo que foi entoado, esse testemunho de Ana, Jesus vai nascer. Jesus vai nascer no teu coração. Jesus vai nascer no coração de pessoas aqui, porque tem que ter uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que busca a presença do Senhor, uma igreja que vai enfrentar a oposição, uma igreja que não vai ser parada diante de cara feia, humilhações, uma igreja que vai prevalecer, vai continuar buscando o Senhor. Ana continuou buscando o Senhor. E o que você vai continuar? O que nós vamos continuar? Vamos continuar buscando o Senhor. Vamos continuar buscando o Senhor. E que hoje, né, como o sacerdote Eli falou, olha só, liberar essa bênção sobre nós. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Amém, igreja? Então que você possa, em nome de Jesus, tomar posse. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse Dia das Mães. Obrigado, Senhor, por esse exemplo extraordinário de Ana, registrado na tua sagrada palavra.
Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer a vida espiritual de cada irmão, de cada irmã aqui, meu Pai. Que o Senhor venha realmente, meu Pai, fazer essa pessoa olhar por fé e não por vista. E que ela venha, meu Pai, viver o extraordinário do Senhor. E hoje, ela pode ter entrado aqui hoje, meu Pai, com amargura. Ela pode ter entrado hoje aqui atribulada, mas o Senhor já está preparando o dia para ela entrar aqui com um cântico de vitória, com um hino de vitória, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Dá um aplauso forte. Aleluia. Vamos louvar a Deus para terminar.